Capítulo 71 Julgamento do 10º andar 2. Capítulo 71 Julgamento do 10º andar 2. Olhei para o homem perplexo com um sorriso frio. Este homem, que ficou em 6º lugar no ranking de avaliação, foi o que eu vi quando estava na sala de espera no 4º andar. Aime tem a certeza que o seu nome verdadeiro era Kim Seung-jun. Eu esqueci que ele também foi o único que de repente congelou a comunidade, enfatizando que o tema do julgamento do 4º andar era competition. É claro que, graças a isso, consegui me preparar um pouco para o choque do homicídio, mas agora entendo o seu propósito em contar o tema do julgamento. O desafiante mesmo à minha frente contou-nos sobre o julgamento da competição com intenções puras. Deve ter sido apenas para criar uma situação em que ele pudesse obter o máximo benefício, formando ativamente uma estrutura competitiva. O que me preparou para o homicídio no processo foi simplesmente o fator adicional que obtive usando sua situação construída. Em outras palavras, não havia razão para eu ficar em silêncio sobre o comportamento idiota de Kim Seung-jun. Administrador Byron Blooded Monarch está furioso com aquele que tentou prejudicar o seu empreiteiro. Administrador Glutton inclina a cabeça, imaginando o que está acontecendo. Administrador White Crane Sword sente-o está ansioso para o seu movimento refrescante. Mesmo os administradores que começaram a me observar de repente pareciam não gostar de Kim Seung-jun, então eu não tinha mais motivos para hesitar. Olhei para Kim Seung-jun, que olhou para mim com a boca bem fechada e sorriu suavemente. Kim Seung-jun se. Eu continuei assistindo Kim Seung-jun vacilar e voltar atrás em minhas palavras para ele. As coisas que você estava tagarelando agora eram bastante interessantes. Embora fosse um tema cooperativo, a declaração que ele disse que eles deveriam cooperar e me matar porque poderíamos nos tornar concorrentes no futuro era interessante. Foi ainda mais interessante, pois, por um momento, me pressionou a ponto de ter que ponderar se poderia matar os três juntos. No entanto, Kim Seung-jun tinha uma atitude morna, talvez pensando que era muito importante. T.S. Posso explicar através do conversa. Não. Como você poderia explicar isso através da conversa neste momento? Você tagarela dessa forma, já que você tinha força suficiente para lidar com o que você disse? Mas como você poderia falar como uma cadela lá, dizendo coisas como explicar isso através da conversa? Quando adicionei essas palavras, pude ver os olhos de Kim Seung-jun tremendo rapidamente. Era compreensível. A maioria das habilidades de combate Challengersu ficou mais forte em proporção aos seus rankings de avaliação. Mas o ranking da Kim Seung-jun Evaluation foi o 6º, e eu estava em 3º lugar, que foi maior do que isso, então. Foi fácil prever que a pressão que Kim Seung-jun sentiu agora seria severa por causa dos dois desafiantes que declararam que iriam interferir. No entanto, assim como um bug que age desesperadamente quando eles estão encurralados, Kim Seung-jun não foi diferente. Ele olhou para mim lentamente se aproximando dele e abriu a boca como se estivesse assustado e começou a falar. Por favor, espere um minuto. Acalme-se e pense nisso. Itilitleo será uma perda para nós dois se lutarmos um contra o outro. Tens mesmo a certeza que os dois atrás de nós vão atacar? Mesmo que eu pareça assim, também estou em 6º lugar no ranking de avaliação. Vou ficar quieto se o Hiroitin atacar, o que o irá danificar, Ansung Jeonin. Então o que? O que IOM diz é que se eles aproveitarem a vantagem e invadirem para matar nós dois, não há outro final que seja pior do que isso. Com essas palavras, Kim Seung-gun e Oh Cheon-seok franziram a testa como se estivessem estupefatos, mas Kim Seung-jun olhou para eles e continuou suas palavras com um sorriso mal-humorado, como se ele não se importasse. Mesmo que lutemos e desperdicemos as nossas forças, teremos de suportar o julgamento do 10º andar, para que não haja nada de bom para si, Heng Sung-jeonin. Há uma chance de que esses dois possam atacá-lo. Mesmo que isso não seja o caso, o julgamento do 10º andar pode ser mais difícil do que você pensa, e você pode ser fatalmente ferido pelas feridas acumuladas no seu bo. Foram apenas palavras nojentas para ouvir. Eu sei porque é que o Ilitre fala desta treta por tanto tempo. O que você
No final, acho que eu e Litre falando sob a suposição de que Ilitleo recebe muitos danos. Mas Tatilitz ridicule. Para tirar muitos danos de um cara que é apenas falar, e para ficar marcado por outros desafiantes por causa disso. Era uma história que faria até mesmo um cão passar a rir. Quando eu sarcasticamente disse isso, Kim Seung-jun tomou uma posição de luta como se ele tivesse a ideia do que ia acontecer. Um livro que espalhava energia roxa apareceu de repente no ar vazio. Ele tirou um item do inventário em preparação para uma luta. Flutter. O livro realizado em Kim Seung-jun's mão direita abriu por si só e começou a espalhar energia intensa. Ele começou a gritar só então, acabando com todas as maneiras que ele tinha ao fazer um sorriso sangrento. Você porra bastardo. Parece que você Donilith entender porque ai me dizendo isso muito bem, mas iTOS não só você voilits conhecido por algo, mas IOM também. Asterisco asterisco asterisco. Varreduras de ceifador. Asterisco asterisco asterisco. No entanto, as palavras de Kim Seung-jun poderiam ser continuadas ainda mais e tiveram que ser cortadas, como se ele estivesse em choque. Ativando a habilidade Instant Acceleration. Isso foi porque eu ativei a aceleração instantânea que se classificou no duelo com Catherine Bennet e começou a correr seriamente em direção a ele. Claro. O vento do espírito do pântano envolve os pés dos Erilites, selando temporariamente a aceleração que utiliza a mana. Como Kim Seung-jun de apenas subir a torre por nada se ele selou meus pés, o que ele julgou como uma ameaça. Mas mesmo que ele o fizesse, eu já havia me preparado para tais habilidades enfraquecedoras há muito tempo. Ativando a habilidade humana Resistance 1 ponto. O vento do espírito do pântano desaparece completamente. Sem sequer ter que usar uma habilidade como Forceful Breakthrough, eu imediatamente recuperei minha velocidade apenas pela mana Resistance. De jeito nenhum, que tipo de resistência insana a mana é? Ao mesmo tempo, enquanto Kim Seung-jun estava cuspindo sua reclamação, consegui chegar bem na frente dele e... crunch. No momento em que cheguei na frente dele, chutei o estômago de Kim Seung-jun sem hesitação. A razão pela qual eu usei minha espada imediatamente foi ver a carta escondida que Kim Seung-jun estava escondendo. Só por precaução, já que não haveria nada mais complicado do que ser atacado durante essa brecha depois que ele bloqueou minha espada. Slain. Um som alto ecoou do lugar onde meus pés estavam presos, e o corpo de Kim Seung-jun voou para trás, mas... Kakugu. Aparentemente, ele parecia um pouco chocado, mas parecia que ele havia recebido tanto dano na realidade. Kim Seung-jun, que voou para trás, gemeu e olhou para mim sem cair no chão. Bem, já que a Kim Seung-jun estava a babar-se um pouco, parecia uma ameaça, mesmo que eu recebesse aqueles olhares. Eu tinha uma sensação em meus pés, claramente perfurando e destruindo algo, mas vendo que ele estava em boa forma, ele parecia ter feito algo. Perguntei-me por que é que ele estava a usar um fato vermelho, mas acho que era um item depois de tudo. Estava dentro da minha expectativa, então eu estava confuso. Parecia um tipo de proteção de um item, mas parecia aliviar o impacto direto. A julgar pelo fato de que eu senti que estava bloqueado enquanto perfurava algo quando ataquei, parece um item que absorve o choque criando um escudo quando atacado. Se eu usasse a espada imediatamente, ela poderia ter sido bloqueada pelo escudo por um tempo. Melhor ainda, já que ataquei brevemente e recuei, pude ver que tipo de mão o oponente estava segurando. Independentemente do adversário ser mais fraco do que eu, já que ele era um desafiante que estava no topo da tabela de classificação do ranking de avaliação, era importante descobrir a habilidade de Kim Seung-jun. No entanto, naturalmente, eu hesitei por mais tempo depois de perceber que ele tinha muitas habilidades para se proteger. Eu puxei meu chute agora, mas eu fiz isso com a intenção de pelo menos quebrar suas costelas. Fracturar os ossos numa batalha é como a morte, por isso todos os meios de defesa foram usados por ele. Dito isto, a capacidade do tipo de proteção que foi usada para bloquear o ataque que ele acabou de usar deve ser o único meio de Kim Seung-jun se proteger. Se esta é toda a sua defesa, então posso perder mesmo que quisesse. Com isso, eu imediatamente ativei a habilidade com um sorriso mais profundo. Ativando a habilidade Unvindilitis Blessing.
Todas as velocidades aumentaram 40%. Número de pilhas, 417. Voxos. A bênção Vindilitis que foi ativada instantaneamente acelerou meus pés um pouco mais, e meu corpo se moveu como uma brisa. A razão pela qual eu fiz tudo foi para me preparar para a segunda batalha, se ocorreu mais tarde, como Kim Seung-jun disse, como havia dois desafiantes me observando por trás. Eu poderia me preparar para uma emergência, fazendo-os pensar que essa velocidade era melhor que eu poderia fazer agora. No entanto, Kim Seung-jun, que estava na minha frente, imediatamente desdobrou todos os seus poderes como se ele não se importasse mais com esse assunto depois de ser atingido uma vez. Fu! Morre, seu filho da mãe! O momento em que ele revelou claramente sua malícia e estendeu a mão esquerda enquanto segurava um livro na mão direita enquanto babava. Uma corrente de um raio do braço esquerdo de Kim Seung-junilite começou a se apressar em uma velocidade violenta como se envolvesse em sua frente. Bzz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 zt. Ele estava a dizer coisas como se eu estivesse bem depois de lutar um com o outro, mas acho que ele merecia dizer que. Enquanto eu observava as correntes azuis correndo como se estivessem engolindo o espaço, as palavras que Kim Seung-jun disse de Dilit parecem ser um blefe completo. Administrador O monarca de sangue de ferro aconselha a não tocar na corrente do relâmpago. Administrador O glutone expectate sua batalha com interesse. Administrador O White Crane Sword sente-me espera que mostre a sua esgrima. Os administradores que assistiram também jogaram mensagens para mim como eles sabiam disso. Mas mesmo vendo tal raio, eu senti tanta sensação de perigo. Isso foi porque, ativando a habilidade Counter Shield, eu me preparei para esse tipo de situação na sala de espera com antecedência. Bramido. Quando estendi meu braço esquerdo e ativei a habilidade, um grande escudo com um brilho avermelhado se espalhou pela palma da minha mão. E... Clá! A corrente de relâmpago liberada por Kim Seung-jun bateu em voz alta no escudo e se dispersou, e enquanto isso, senti o relâmpago parcialmente sendo absorvido pelo escudo. Claro, uma vez que era muito poderoso, consumiu bastante mana para aumentar a resistência do escudo, mas muito choque foi empilhado no escudo. O Counter Shield era uma habilidade que absorvia uma certa quantidade de dano recebido e, em seguida, refletia a quantidade acumulada de dano ao contrário. Em outras palavras, este escudo que bloqueou a habilidade que Kim Seung-jun tinha acabado de disparar com todas as suas forças tinha alguma parte do poder de Kim Seung-jun. What is this? Você bloqueou essa habilidade tão facilmente. Estava claro o que fazer agora. Fiz o tamanho do escudo pequeno o suficiente para caber na palma da minha mão, olhei para Kim Seung-jun em choque e sorri. Ilitleo devolve-lhe apenas o valor que recebi, por isso tente o seu melhor para bloqueá-lo. E ao mesmo tempo, a habilidade Counter Shield liberta o dano acumulado de uma só vez. Bam! Um raio brilhou do pequeno escudo flutuando na palma da minha mão, e um feixe circular de luz se derramou. Capítulo 72 Julgamento do 10º andar 3. Capítulo 72 Julgamento do 10º andar 3. Era uma vez um homem chamado Rei Relâmpago. Um caçador não identificado que pertencia ao grupo de um dos apenas 7 caçadores S-Rank na Coreia. Como ele sempre usava uma máscara, ninguém conhecia seu rosto e sua voz nunca foi revelada adequadamente. Portanto, ele reinou como uma existência transcendente. Ele nunca se mostrou, mas sempre que um portão de repente apareceu como um desastre, o Rei Relâmpago sempre destruiu o portão, revelando seu poder divino. E depois de limpar os portões mais fácil e mais rápido do que qualquer outra pessoa, ele sempre repreendeu os caçadores, que estavam ocupados fugindo. Eu sabia como as escórias que podiam mesmo resolver estas coisas podiam chamar-se um TERS. Pode parecer arrogante no início, mas mesmo que os caçadores recrutados à força tenham fugido por várias razões, ele sozinho cumpriu suas responsabilidades. Ele tinha o direito de dizer isso porque ele era esse tipo de pessoa e não qualquer outra pessoa. Além disso, nenhum caçador poderia refutar o Rei Relâmpago. Mas isso não foi surpresa. Isso porque era difícil encontrar um caçador forte no nível do Rei Relâmpago na atual indústria de caçadores. A Associação Hunter até disse isso se você perguntasse quanto era.
No futuro, um caçador do nível Lightning 15 aparece facilmente na indústria de caçadores. Ele soltou e derramou raios em monstros furiosos fora de controle. Depois disso, a visão dele repreendendo caçadores que só cobiçavam seus direitos enquanto abandonavam os deveres que deveriam fazer sempre fez do Rei Relâmpago um caçador de rank S. No entanto, desde que a Torre das Provações apareceu, a atividade do Rei Relâmpago, que sempre lidou com todos os tipos de portões, havia cessado. Foi porque ele também foi impotente arrastado para a Torre de Provações, assim como todos os outros. O que era pior era a dificuldade em que ele foi arrastado para o Vasilite fácil ou normal, mais difícil, que era conhecido por ser o pior. No entanto, o Rei Relâmpago ficou mais forte e mais rápido. Quanto mais ele rompeu todos os testes, mais ele começou a recuperar a capacidade que tinha antes, e no final, ele foi classificado como o número 1 nos rankings de avaliação. O julgamento de Toverili pode tê-lo incomodado, mas não o matou. O mesmo aconteceu com os ensaios combinados. Para o Rei Relâmpago, e Kim Seung-gon, que estava atualmente desempenhando um papel ativo como um dos principais adversários na torre de julgamento, a maioria dos outros desafiantes eram como um pano de fundo. Apenas Oh Cheon-seok, um desafiante talentoso que se dizia ser uma pessoa comum, foi reconhecido como um desafiante para ele. Além dele, ele sentiu que eles não eram diferentes dos caçadores que haviam desistido de suas responsabilidades de fora. Até que ele viu An Sung-jeon no julgamento no 10º andar da Torre dos Julgamentos. Kaku. Vendo Kim Seung-gon, que acabará de fazer política, derramando sangue como água, Kim Seung-gon estava cheio de pura admiração. Isto é diferente do que eu esperava. Originalmente, Kim Seung-gon pensou que An Sung-jeon também sofreria algumas lesões quando a luta entre Kim Seung-jon e An Sung-jeon estava prestes a começar. Ou, seria uma luta que tinha que perder muito tempo ou colocar um pouco da habilidade que ambos tinham. No entanto, ele sobrecarregou Kim Seung-jon em apenas alguns minutos. As expectativas de Kim Seung-gon com base nos rankings de avaliação foram imediatamente quebradas. Foi porque An Sung-jeon suprimiu Kim Seung-jon imediatamente sem mostrar todas as suas habilidades, mesmo que ele esperasse que ele passasse um pouco de tempo para alcançar a vitória. Foi até uma morte. Ele o reprimiu. Ele o suprimiu completamente, devolvendo alguns dos danos acumulados pelo ataque de Kim Seung-jon. An Sung-jeon estava bastante relaxado, apesar de ter mostrado mais força do que Kim Seung-gon esperava. Em outras palavras, An Sung-jeon fez tudo. Oh Cheon-seok, que estava de pé ao lado de onde Kim Seung-gon estava sentado e assistindo à luta, também fez uma pergunta como se estivesse estupefato. Seung-gon Yun-min. Conhece Hunters não? Quem é aquele desafiante chamado An Sung-jeon? Eu sei. Eu nunca tinha visto tal pessoa entre os caçadores de alto escalão antes. Kim Seung-gon, que tinha a reputação de ser o rei dos raios, nunca tinha visto uma pessoa tão forte antes. Era o mesmo para Oh Cheon-seok, que era originalmente uma pessoa comum. Quero dizer, que tipo de habilidade louca ele tem? Ele bloqueou a magia com um escudo feito de mana instantaneamente e até mesmo absorveu parte do dano bloqueado, acumulou e liberou-o como está. Além disso, ele não é um mago, mas um espadachim corpo a corpo. Itilitz ainda mais assustador que ele tenha lutado com todas as suas forças. Sim, isso foi todo o seu poder. Ele estava apenas brincando. Eilitz bom em lutar, Ivy nunca viu o rosto antes, e seu conjunto de habilidades é estranho. Habilidades que são obtidas originalmente da torre só podem ser obtidas se você tiver a aptidão. Mas todas as suas aptidões estão faltando na unidade. A habilidade de escudo está perto do mago, mas as habilidades de esgrima e movimento estão perto das classes de combate corpo a corpo. Antes da torre dos ensaios aparecer, skills eram facilmente obtidos. Talento inato tinha controle sobre tudo, e dependendo se você tinha ou não uma aptidão, determinou a sua possibilidade de adquiri-lo. Foi isso mesmo. Mesmo se você tivesse aptidão para habilidades de combate, o processo de esforço variaria dependendo de quanto dessa atitude você tivesse. Algumas pessoas só poderiam adquirir a habilidade repetindo o mesmo método de aquisição de habilidades fazendo-o centenas de vezes, mas outras poderiam adquiri-lo em menos de 10 vezes.
O mundo dos caçadores era completamente impulsionado pelo talento. Isso foi até que esta torre de provações, que permite que você adquira habilidades, apareceu. Então isso significa. Então significa que uma pessoa comum que estava a bater no fundo do poço como eu se desenvolveu na torre e tornou-se tão forte. Isso significava que ele era apenas uma pessoa comum como Oshon-seok, mas tornou-se insanamente forte através das recompensas da torre. Além disso, ao vê-lo lutar, ele se desenvolveu a ponto de não ser diferente de Kim Seung-gon. Nesse fato, Kim Seung-gon olhou para An-sung-jin e sorriu suavemente. Uma pessoa comum que se desenvolveu a um nível semelhante ao de um caçador de topo, diz. O sorriso de Kim Seung-gon estava cheio de surpresa, bem como interesse. Esta foi a segunda vez que um dos principais caçadores de Coreia, Lightning King, tinha interesse em outros. Asterisco asterisco asterisco. Varreduras de ceifador. Asterisco asterisco asterisco. Cucurru. Vendo Kim Seung-jun rastejando no chão como um inseto, eu franzi a testa um pouco. Foi porque eu percebi que o dano do raio liberado pelo Counter Shield era mais forte do que eu esperava. Reduzi o tamanho do escudo em um momento e concentrei a energia em uma pequena área para maximizar a eficiência do ataque, mas ia apenas infligir danos moderados e restringir o seu movimento durante algum tempo. Seja como for, nunca imaginei que ID fosse capaz de derrubá-lo tão facilmente de uma só vez. Foi um resultado bastante surpreendente, talvez porque foi um ataque feito por Kim Seung-jun com uma atitude de fazer ou morrer. Bem, de qualquer forma, parece que os elites vão morrer em breve olhando para ele rastejando no chão. Kim Seung-jun estava se arrastando com um buraco no estômago, de alguma forma tentando se afastar de mim. Algumas pessoas podem se sentir mal ao ver Kim Seung-jun's vontade maldosa de sobreviver, mas não havia outra visão tão refrescante quanto essa para mim, que quase foi colocado em uma situação à beira da morte agora devido a Kim Seung-jun jogar política. E isso era o mesmo para os administradores que estavam me observando. Administrador Byron Blooded Monarch é inflada com orgulho pelo seu excelente desempenho. Administrador O Glutônio fica espantado ao olhar para sua batalha esmagadora. Administrador White Crane Sword sente o gostou do seu desempenho, mas sente-se um pouco mal-humorado por não usar a espada aqui. A monarca de sangue de ferro estava até mesmo agindo com presunção, como se ela aceitasse minha vitória como sua própria situação. Enquanto isso, o White Crane Sword sente estava ficando mal-humorado porque eu usei a espada aqui, o poder que ele apoiava. Bem, na verdade, eu ia usar a espada aqui também, mas Kim Seung-jun tinha perdido mesmo antes disso, então eu tinha muito a dizer. Se eu soubesse que Kim Seung-jun seria tão facilmente derrotado, ID cortou a cabeça usando a espada aqui diretamente, sem ter que testar a água. Foi então. E inventório. Kim Seung-jun, que estava rastejando no chão, de repente abriu seu inventário e tirou uma poção dele. Parece que ele tirou uma poção de cura para curar o buraco no estômago, mas ter elites não permite que você faça isso. Assim que o vi, rapidamente me movi e pisei na mão de Kim Seung-jun, que segurava a poção. Esmagar. Kukwag. E te descer melhor para você parar de lutar, você sabe. Please. Deixe-me usar a poção. Como se ele fosse levado ao ponto da morte, Kim Seung-jun se agitou em torno de seus braços no ar e fez um som perto de mendigar. Era difícil acreditar que ele tinha acabado de tentar me matar jogando política. Mas eu poderia sentir qualquer tipo de pena olhando para essa visão. Era óbvio. Você provavelmente pensou que tudo vai ficar bem se você implorar depois de tentar matar alguém, mas eu era um santo, mas também era um vilão absoluto. Minha vontade era clara, tanto quanto eu tinha uma mentalidade próxima a uma pessoa comum. Donilit, você acha que é um pouco tarde demais para sobreviver? Combate ao fogo com fogo. A resposta certa para alguém que tentou controlar os outros com poder foi controlá-los com poder. Challenger Kim Seung-gon e Oshon-seok. Falei com os dois desafiantes com um sorriso frio, olhando para esta situação. Quero que vocês dois cooperem para não ajudar o desafiante Kim Seung-jun, mesmo que algo que não seja bom de ver aconteça. Isso seria bom?
Com essas palavras, Kim Seung-gon assentiu calmamente com a cabeça como se ele não interferisse. Você don't ainda tem que mencioná-lo. Afinal de contas, ele pega uma escória que tentou sobreviver usando sua língua de prata. Faça o que quiser. Depois disso, foi um pouco mais tarde, mas Oh Cheon-seok acenou com a cabeça da mesma maneira e me disse para fazer o que eu queria. Por favor, ajude-se. Seja qual for o resultado, eu ia matá-lo de qualquer maneira. No final, eles concordaram de forma mais voluntária do que eu pensava. Talvez ambos estivessem tentando se livrar de Kim Seung-jon eventualmente. Normalmente, se fossem os desafiantes habituais que Ide viu na Torre dos Julgamentos, eles estariam fazendo um barulho sobre levar alguns dos itens que Kim Seung-jon estava equipando, mas... uma vez que os desafiantes de topo do ranking são eles estão a fazer coisas tão imundas. Em vez disso, parecia que eles iriam me ajudar se eu tivesse sido encurralado. Claro, foi porque Kim Seung-jon era um desafiante tão cruel, então eu era capaz de receber seu consentimento facilmente. Agora que recebi o consentimento deles, não havia nada para hesitar. Craak. Kakuuge. A minha mão. A minha mão está partida. Eu imediatamente quebrei os ossos das mãos de Kim Seung-junilis, peguei sua poção que caiu no chão e li a janela de descrição. Regeneração rápida Potion. Classificação C. Uma poção de regeneração feita com alquimia especial, moendo uma pedra mágica Trolilitis. Quando a poção é consumida, o sangue de Troubi flui temporariamente pelo corpo e o corpo regenera-se a uma velocidade rápida. No entanto, a concentração em que Troubique sangue é ativado varia dependendo da quantidade de poção que o usuário toma. Você estava tentando usar uma poção muito boa lá, Depois de ler a frase que a concentração de sangue de Troubi ativado varia dependendo da quantidade de poção que o usuário toma, eu imediatamente puxei o topo da poção e derramei parte dela em Kim Seung-jon. Fendir. Kim Seung-jon, que estava à beira da morte quando ele estava lentamente parando para se mover, se contorceu e começou a se mover novamente quando eu deixei cair algumas gotas de poção em seu estômago perfurado. W.I. Kim Seung-jon murmurou para si mesmo como se pudesse entender, mas eu fiz isso porque me senti mal por Kim Seung-jon ou queria levá-lo como membro da equipe. Kim Seung-jon tem uma oferta para si. A razão pela qual usei um pouco de poção naquele bastardo foi porque... mesmo agora, se tirares todos os itens do teu inventário e os entregares, eu usa esta poção para te salvar. Assim como ele ofereceu Kim Seung-gon e Oh Cheon-seok para me matar e compartilhar meus itens depois. Eu também estava pagando de volta da mesma maneira. Claro, na verdade, esta foi apenas uma opção que só atrasou a morte de Kim Seung-jon. Mesmo que ele provavelmente soubesse que eu teria que manter essa promessa. Kim Seung-jon tinha apenas uma opção para escolher. Por favor, decida. Kim Seung-jon, que não era nada além de um perdedor, recebeu uma escolha desde o início. Capítulo 73 – Julgamento do 10º Andar 4. Capítulo 73 – Julgamento do 10º Andar 4. Pela lei natural, o mundo gira em torno daqueles que possuem coisas. Seja dinheiro, talento ou qualquer outra coisa, aqueles que possuíam coisas não podiam vencer aqueles que possuíam coisas. Assim como eu, que poderia trilhar o caminho como um caçador devido à falta de aptidão de habilidade. No entanto, depois que eu comecei a subir a Torre dos Ensaios, eu era capaz de ter o que eu poderia ter. As recompensas que recebi de provações esmagadoras e insanas da vida e da morte me deram muitas coisas. Graças a isso, consegui adquirir força que nunca tive antes. Bem, eu realmente podia sentir isso porque eu tinha sofrido dificuldades ao encontrar adversários de outro mundo antes mesmo de sentir o poder que eu tinha em minhas mãos. Mas não mais. The Vampire Contilits ou de Tailcoat. Grau, lá. Um casaco de cauda especial usado por um dos vampiros de Kalian quando ele era jovem. Quando o utilizador é atacado, o utilizador pode consumir arbitrariamente a sua resistência ou sangue para criar uma barreira sanguinolenta. O nível do escudo é determinado de acordo com a quantidade de resistência e sangue consumida neste momento. Olhando para o casaco vermelho que recebi de Kim Seung-jon, levantei ligeiramente os cantos dos meus lábios.
Para pensar que eu poderia obter um item com uma classificação surpreendente sem pagar qualquer preço. Não, Itilitz, provavelmente não que eu tenha pago por isso. Se eu tivesse perdido a batalha agora, seria eu quem estava colocando todos os itens agora, não Kim Seung-jun. Então, é a lei do alto risco, alto retorno, Por mais que eu corresse o risco de morte, havia algumas coisas que eu poderia ganhar desta vez. Amplificando Tomé. Grau, C+. Um tomo dedicado à amplificação da mana que um dos magos da corte de Ares usou quando eram jovens. A concentração de mana e as propriedades de mana são reforçadas quando o utilizador conjura magia com o livro na mão. No entanto, se o utilizador retirar o tomo da mão enquanto estiver em utilização, todas as suas estatísticas diminuirão em 1. Bem como aquele tomo mágico caótico que Kim Seung-jun usou enquanto segurava em sua mão durante a luta. Colar de Deus Trovão Worshipper. Grau, Lá. Um colar que pode alterar as propriedades mágicas do user no atributo Thunder quando usado por um longo tempo. Pode mudar até 3 pessoas com propriedades mágicas, e este efeito só se aplica àqueles que têm propriedades mágicas. Ele até tinha um colar precioso que poderia mudar seu atributo mágico, o que me fez pensar como ele conseguiu. Eaveli Bland Demonic Sword. Grau, B+. Velocidade de reação mais 7%. Velocidade de ataque mais 10%. Uma espada fina que já foi um dos tesouros que foram passados do culto demoníaco de sangue de Morim. Quando usado por alguém com uma habilidade de esgrima, o ki de sangue flui em torno da lâmina, e o fluxo de poder mágico através da espada de sangue torna-se mais suave. Eu também fui capaz de obter uma espada que ele usou durante a batalha, como se fosse adquirida matando outra pessoa. Fora isso, eu era capaz de obter itens diferentes, mas não havia itens que me chamassem a atenção, exceto por esses 3. O resto dos itens eram bons o suficiente para serem descartados em algum lugar se eu voltasse à realidade em breve. Tentei quebrar os ossos da mão recuperados e restaurá-los repetidamente, caso houvesse algum item que Kim Seung-jun estivesse escondendo, mas... Bater. 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 Fu. Tu, filho da mãe. Isso é tudo. Tudo. Deite tudo o que tenho. Ativando a habilidade Eye of Truth. Tudo o que essa pessoa diz é verdade. Ele parecia não estar escondendo nenhum item. Só então eu removi meus pés que estavam no corpo de Kim Seung-jun e coloquei os itens adquiridos no inventário. Claro, eu guardei o colar do adorador do Deus do Trovão no inventário e o usei imediatamente. Atualmente, o jogador Ansung-jian tem uma propriedade de mana única. A propriedade mana começa a desenvolver-se sob o efeito do colar do Deus Trovão Worshipper, Sa. Foi porque eu pensei que era muito ruim conseguir uma propriedade para alguém como eu que não tinha uma propriedade de mana. Quando perguntei a Kim Seung-jun, eu fui capaz de descobrir que ele só usou uma vez, e ele ainda tinha cerca de 2 usos restantes. Por favor, pare já. Hiroicleo faça qualquer coisa se me poupar, então. No processo, seus ossos foram quebrados e regenerados várias vezes, e Kim Seung-jun se transformou em uma visão horrível. Eu senti qualquer sentimento de pena ou qualquer coisa por causa dessa visão. Ele fez sua cama, era hora de ele se deitar nela. Ele estava apenas pagando o preço por suas próprias más ações. Quando olhei para sua figura não Parpitful, eu logo quebrou a poção em minha mão. Rachar. Vendo os cacos de vidro esmagados em minhas mãos e a poção dentro pingando no chão, Kim Seung-jun arregalou os olhos e rangeu os dentes. Foda. Dei-lhe todos os itens do meu inventário como queria, mas o que? Kim Seung-jun o enfrenta terrivelmente distorcido quando finalmente percebeu que havia sido enganado, mas... Por que é que eu manteria uma promessa e que eu mesmo tenho que manter? Eu respondi com uma voz impassível, mesmo depois de ouvir seu grito e me aproximei de Kim Seung-jun. Kim Seung-jun estava assustado e tentou fugir do lugar de alguma forma, mas ele conseguiu. Como eu mesmo uso 30% da poção de regeneração rápida, Kim Seung-jun mal estava sobrevivendo. Foda, foda, foda. Por favor, alguém ajude M.
Kim Seung-jun de alguma forma se arrastou com os dois braços e pediu ajuda de Kim Seung-gon e Oh Cheon-suk, mas... bater. Eu imediatamente pisei na cabeça de Kim Seung-jun o mais forte que pude e cortei sua voz de forma limpa. Depois de um final limpo, sem sentimentos de culpa, arrependimentos ou qualquer coisa deixada. Você absorveu a alma do jogador Kim Seung-jun. Proficiência aumentada em 12,7%. Mais uma vez, apenas a mensagem de necromancia que me informou que eu tinha absorvido a alma flutuou. Asterisco asterisco asterisco. Varreduras de ceifador. Asterisco asterisco asterisco. Quando eu absorvi a alma de Kim Seung-jun depois que ele morreu, uma nova mensagem apareceu na minha frente. Faltam 10 minutos até ao início do ensaio. Todos os desafiantes, preparem-se para o próximo julgamento do 10º andar. Não foi outro senão o tempo de espera para o julgamento do 10º andar que terminou em breve. Demorei um bocado a matar a Kim Seung-jun, mas ganhei muito valor com isso. Como eu estava me sentindo satisfeito com isso, Kim Seung-gon e Oh Cheon-suk se aproximaram de mim. Parece que você terminou completamente Rin. Kim Seung-gon falou comigo com uma atitude calma, e eu respondi a isso sem emoções. Itilits porque o Donilit tendem a deixar a fonte de possíveis problemas. É assim. Bem, isso também não é uma má escolha. Quando Kim Seung-gon assentiu enquanto dizia isso do nada, ele empurrou o dedo para o ar. Fiquei nervoso por um tempo, imaginando se era para ativar algum tipo de habilidade, mas... Challenger Kim Seung-gon enviou-lhe um pedido de amizade. A tensão dissipou-se imediatamente com a mensagem de pedido de amizade que chegou de repente. Pode contactar-me no futuro se tiver alguma dúvida ou preocupação. Antes que eu pudesse ficar perplexo com sua voz que parecia satisfeita, Kim Seung-gon imediatamente virou as costas e se afastou de mim com essas palavras. O que foi isso? Enquanto eu estava sentindo um profundo sentimento de admiração sobre o que no mundo estava acontecendo. Challenger Oh Cheon-suk enviou-lhe um pedido de amizade. Então, o pedido de amizade de Oh Cheon-suk, que estava ao lado dele, também chegou. Quando eu olhei para Oh Cheon-suk, logo ele abriu a boca embaraçosamente. Haha. Posso estar um pouco sem vergonha, mas quero contactá-lo no futuro. Parecia que o fato de ele não ter me ajudado na luta com Kim Seung-jun o fez sentir bastante desconfortável. Mas mesmo se eu estivesse no lugar de Oh Cheon-suk, eu teria arriscado ajudar os outros. E parecia que ele ia matar Kim Seung-jun, não importava o que. Então, se ele realmente pensasse que eu estava em perigo, ele iria intervir. Nem sequer perto. Bem, pode sempre contactar-me se quiseres. Não havia nada de errado em ter um meio de contato com os principais adversários. Yoruichi aceitou o pedido de amizade do desafiante Kim Seung-gon. Yoruichi aceitou o pedido de amizade do desafiante Oh Cheon-suk. Aceitei o pedido de dois amigos imediatamente. Só então Oh Cheon-suk sorriu. Ah, obrigado. Estava a pensar o que deveria fazer se o senhor o aceitasse. Graças a Deus. Oh Cheon-suk disse isso, e então ele olhou para mim e continuou. Você deve escolher o conquistador ao escolher o brilho no 8º andar. Eu poderia ajudar, mas alargar os olhos em resposta. Quando olhei para Oh Cheon-suk como se estivesse surpreso, ele coçou a cabeça, envergonhado. Quando te via usar a habilidade há algum tempo, parecia que convocaste algo como um escudo feito de mana. Mas é improvável que os caçadores do tipo corpo a corpo aprendessem tal coisa. Parece uma habilidade com uma classificação bastante alta, mas é difícil para os caçadores do tipo corpo a corpo adquirir tais habilidades. Bem, não só isso, mas também há outras razões. Qual seria essa outra razão? Radiances também escolhi o Conquistador, vês? Então eu tinha certeza. Bem, eu poderia combinar habilidades com uma classificação tão alta como você fez, Ansung Jeon-si. Parece que você adquiriu suas habilidades integrando todas as habilidades inúteis que você adquiriu até agora, mas honestamente, eu sinto inveja. O que você? Se ele tivesse escolhido o brilho de um conquistador, Oh Cheon-suk seria capaz de combinar habilidades como eu fiz.
Assim como eu estava começando a pensar assim, Oshun-suk abriu a boca novamente como se ele fosse explicar isso. Originalmente, as habilidades eram fáceis de adquirir quando você tem a aptidão que você conhece. Cada habilidade requer aptidões diferentes, e também há níveis de aptidão que tornam quase impossível obter um. Eu poderia negar que o que ele estava dizendo era verdade até que as torres apareceram. Porque eu também poderia obter qualquer habilidade devido a essa maldita aptidão naquela época. Claro, as coisas mudaram um pouco depois de a torre aparecer, mas os pontos adquiridos através da limpeza dos ensaios foram suficientes para usar para obter as habilidades que podem ser usadas para a combinação de habilidades, e até mesmo a combinação de habilidades parecia ter que ser feita com habilidades semelhantes. Caso contrário, resultará em algumas habilidades estranhas. Isso também era a verdade. Eu queria saber o que aconteceria quando diferentes tipos de habilidades fossem combinados, então eu percebi isso depois que eu combinei resistência ao calor com a habilidade chamada Conhecimento Rangerilitis. Foi então que percebi claramente que combinar habilidades inúteis produzia melhores resultados do que antes. Mas parece que você ganhou muitos ganhos com a combinação de habilidades, Ansun Jeon-si. Bem, já tentei muitas coisas desde que tenho muitas habilidades, então eu estava me perguntando se há outra maneira de usar a combinação de habilidades. Então eu percebi o quão grande a diferença no brilho do conquistador era dependendo de uma pessoa. Devido à minha capacidade inata, necromancia, eu era capaz de absorver as estatísticas, bem como as habilidades. Em outras palavras, eu tinha uma habilidade inata perfeita para usar o poder inato do Conquistador Radiance, Skill Combination. Por outro lado, Oshun-suk, Didilit tem uma maneira fácil de adquirir as habilidades, por isso era difícil usar o poder inato de muitas maneiras. E por causa disso, ele adivinhou que a habilidade que eu estava usando foi obtida através do poder do brilho, e então me questionou. No entanto, não existe tal coisa como uma função oculta no poder do brilho. Não havia função oculta na combinação de habilidades, apenas uma pequena regra na combinação das habilidades. Fora isso, a maioria deles era praticamente sem sentido, então pensei nisso por um tempo, mas... Não, tive sorte em tê-lo combinando as competências por isso, e em vez disso, acho que consigo dizer-lhe o que aprendi ao combinar as competências. Logo, eu lhe ensinei as leis básicas da combinação de habilidades enquanto escondia minha habilidade inata. Como o método de ativação foi determinado ao combinar habilidades e como o conteúdo central da habilidade mudou. Bem, na verdade, estas eram todas as partes que você poderia ter uma noção de quando você fez um pouco de combinação, mas mesmo isso parecia ser bastante útil para Oshun-suk. E então esses tipos de coisas existiam também havia algumas características que eu sabia que nem sequer. Oshun-suk admirava levemente e tentou abrir a boca como se tivesse mais a pedir, mas... Tempo acabou. A partir do momento em que ele viu a mensagem que apareceu, ele conseguiu. O julgamento do 10º andar terá início. O tempo restante começará a diminuir e os monstros aparecerão. O julgamento do 10º andar começou sem sequer ter tempo para falar. Capítulo 74 O julgamento do 10º andar 5. Capítulo 74 O julgamento do 10º andar 5. O julgamento do 10º andar começará. O tempo restante começará a diminuir e os monstros aparecerão. Quando o número de monstros diminui em mais de uma certa quantidade, um monstro-chefe aparecerá. No momento em que as mensagens dizendo que o julgamento do 10º andar começaria flutuaram para cima. Crumble. O chão do campo começou a tremer, e logo a sujeira começou a se levantar daqui e dali, tomando a forma de uma cobra. O tamanho das cobras que pareciam alguns metros também era um problema, mas o número de cobras de terra sendo geradas também não era uma piada. Agarrando a situação imediatamente, eu imediatamente tirei a lâmina do trovão e tomei minha posição de luta. Foi então. As condições foram cumpridas. A mensagem apareceu de repente na frente dos meus olhos. Tarefa especial, Contribution começará. Quando derrotas um monstro que aparece no julgamento no 10º andar, cada entidade conceder-te-á pontos de contribuição, e pontos adicionais serão dados em conformidade. No entanto, a quantidade de ponto de contribuição acumulada neste momento varia consoante a força de cada entidade.
De acordo com os pontos de contribuição acumulados, o nível da recompensa de avaliação pode ser atualizado e o nível de recompensa é determinado pelo ranking de contribuição um do outro. Fiquei perplexo com a mensagem de uma tarefa especial que eu tinha visto há muito tempo desde o julgamento da competição SMICE. Parece que, e não é um teste que envolve apenas cooperação como pensávamos. Com as palavras de Oshon-suk da esquerda, eu não tive escolha a não ser apagar esses sentimentos. Parece assim. Uma vez que este é também algum tipo de competição. Se era uma tarefa especial ou qualquer outra coisa, isso não era diferente de uma competição que havia começado. Considerando que todos os desafiantes no estágio do 10º andar estavam listados nos rankings de contribuição, não havia espaço para hesitação. Talvez Oshon-suk também soubesse disso, ele coçou o cabelo e abriu a boca. Bem, podemos realmente dar lugar um ao outro de qualquer maneira. Letilitis fazem uns aos outros elites best. Na verdade, eu ia fazê-lo. É bom que estejamos na mesma página. Dito isto, Oshon-suk imediatamente tirou um chapéu de cone antiquado de seu inventário, pressionou-o em sua cabeça e sorriu. Bem, então. Por fim, com essa breve declaração final, Oshon-suk correu para frente e começou a vomitar chamas da ponta dos dedos para os monstros de sujeira que pareciam cobras. Eu pensei que ele poderia ser um mago à primeira vista, mas como eu esperava, Oshon-suk parecia ser um desafiante especializado em batalhas mágicas. Claro, como o inimigo era feito de terra, eu me perguntava se ele realmente tinha que usar magia de fogo, mas... Bah! Superando essas preocupações, as cobras de terra que tocaram o fogo de Oshon-suk explodiram em pedaços. Vendo as chamas que se espalhavam por onde passavam e matavam indiscriminadamente monstros, parecia ser um método de combate especializado em matança em massa. Enquanto eu estava sentindo que seu ranking de avaliação não era apenas para um show, Kim Seung-gon, que estava parado, começou a se mover com seu grande martelo. No entanto, o que é isso? Assim que a batalha de Kim Seung-gon começou, eu não pude deixar de ficar surpreso. Bzzzzzzzzzt. No momento em que o relâmpago começou a fluir do corpo de Kim Seung-gon e se espalhar em todas as direções, criou uma visão incomum. Vixe! A figura de Kim Seung-gon logo começou a se mover a uma velocidade tão alta enquanto quebrava o chão que apenas uma imagem borrada podia ser vista. E ao mesmo tempo... Pó! 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 As cobras de terra ao redor de Kim Seung-gon explodiram quando sua imagem posterior deixada em seu caminho desapareceu. Olhando para esta visão esmagadora, eu não podia deixar de estremecer. Então isto é... um desafiante de topo. Era força pura do desafiante superior, o chamado Rankir. Eu me perguntava se eles eram piores do que os desafiantes de outro mundo, mas... observando a batalha de Kim Seung-gon e Oshon-suk, esse pensamento desapareceu completamente. Interessante. Esse tipo de teste ferveu meu sangue ainda mais do que a competição com adversários de baixo escalão, como Capture the Flag. Sentindo meu sangue ferver depois de tanto tempo, eu também movi meu corpo enquanto dava um aperto apertado na lâmina do trovão. Ativando a habilidade Instant Acceleration. Ativando a habilidade Wings Blessing. Todas as velocidades aumentaram 40%. Número de pilhas, 417. Voou xoxô. Em um momento, cheguei ao centro onde as cobras de terra se reuniam enquanto cortavam o vento. Com um sorriso profundo, mudei-me para o lugar onde suas sombras se estendiam. E... ativando a habilidade Clandestine Shadows Step. Você está pisando na sombra de uma criatura viva. A sua força aumenta temporariamente em mais 3. Eu ativei a habilidade recém-adquirida e rapidamente movi a espada na minha mão. Ativando o poder o Sword Key Master. Ativei o Ki da espada patrocinado pelo White Crane Sword Scent. Ativando a habilidade Iluminação Espada Ki. Além disso, eu me misturei na espada relâmpago que Ki adquiriu absorvendo a alma de Baek Sunyak, o mais velho da Aliança Morin. Ativando a habilidade Shautik Sword Fighting Play. A velocidade de ataque da espada aumenta em 2%. Número de pilhas, 10.
Aumentando a velocidade de ataque, eu imediatamente cortei o pescoço da cobra bem na minha frente. Você derrotou a cobra da terra. Você ganha um ponto de contribuição. Atualmente, o ranking de contribuições do desafiante Ansungião é o último lugar. Uma mensagem apareceu na minha frente que eu tinha ganhado um ponto de contribuição, mas não era o momento de se preocupar com isso. Corte. Não parei por aí. Eu fui atrás das cobras tentando me atacar com Fotvork e balançou minha espada enquanto ativava o clandestine Shadows Step. Esmagar. Corte. Pó. Eu torci os cantos da minha boca enquanto repetia essa série de processos várias vezes em menos de 10 segundos. Isto não é suficiente. Não podia estar satisfeito com isto. Isso não vai fazer se eu quiser tomar o primeiro lugar. Mais rápido e mais eficiente. Eu tive que caçar sem pausas, como água corrente. Só então eu poderia ser o primeiro no ranking de contribuição. Repeti isso em minha mente como se imprimisse e depois quebrasse o chão. Foi o início de uma caçada séria. Asterisco asterisco asterisco. Varreduras de ceifador. Asterisco asterisco asterisco. Mais rápido e mais eficiente. Vendo Ansungião murmurando sem perceber, o monarca de sangue de ferro sorriu suavemente. Devo dizer, como esperado do empreiteiro que escolhi. Como um peixe na água, Ansungião estava sorrindo mais enquanto se livrava das cobras além da tela do holograma. Como se ele estivesse realmente gostando. Olhando para a cena, o monarca de sangue de ferro percebeu novamente que tipo de existência Ansungião era. Ele foi um dos poucos adversários mais bem classificados na dimensão da Terra, onde tinha sido apenas alguns meses desde que a Torre de Provações se instalou. Ela entendeu o que isso significava, pois passou algum tempo como administradora. Ele é um homem de talento que não pode ser facilmente visto em outras dimensões. Aqueles que perceberam a estrutura da torre e tinham medo da morte, eventualmente, pararam de subir a torre e desistiram de seu caminho como desafiante. Ou, mesmo que eles subissem, eles só subiam depois de passar um tempo sem fim se preparando para o ponto em que não correriam nenhum risco. Essa foi a reação mais padrão daqueles que tinham acabado de entrar na Torre de Provações. No entanto, Ansungião, visto através dos olhos do monarca de sangue de ferro, era fundamentalmente diferente deles. O desejo de crescer. Mesmo que ele fosse de uma dimensão onde a Torre de Provação ainda não era conhecida, ele subiu a torre sem saber nada, apenas com o desejo de crescer. Pode-se dizer que ele era um monstro que só esperava crescimento. E isso ainda era o mesmo agora que ele passou pelo julgamento no 10º andar. Mesmo que ele tivesse acabado de pegar todos os itens de Kim Seung-jun, como se isso não fosse suficiente, ele estava tentando limpar a tarefa especial em primeiro lugar. A fim de ganhar a recompensa especial que é dada apenas para aquele com os pontos de contribuição mais altos. Não era exagero dizer que a imagem de Ansungião era como uma lâmina fantasma, cortando com a espada que de relâmpago em sua lâmina. O monarca de sangue de ferro olhou para Ansungião e pensou consigo mesma. Que ele é um desafiante estranho que ela não vê há muito tempo. Isso me lembra dos velhos tempos. Houve um tempo em que o monarca de sangue de ferro também lutou em busca de força como essa. Aqueles dias em que ela alcançou todos os que subiram a torre e lutaram como um louco com uma espada na mão. Naquela época, ela era literalmente uma monarca de sangue de ferro que ninguém podia colocar a mão. Claro, isso também chegou ao fim quando ela se aproximou do final da torre e encontrou sua morte. Ela pensou que Ansungião poderia ser diferente. Devo dizer que tive sorte por ser o seu primeiro empreiteiro. Se o primeiro contrato de Ansungião tivesse sido tirado por outros, até mesmo o monarca de sangue de ferro, que nunca havia se interessado em um contrato, teria sido devastado. Mas pensar que este desafiante com um potencial de crescimento tão insano é o meu empreiteiro. No final, a torre transferiu o contrato de Ansungião para o monarca de sangue de ferro, e graças a isso, o monarca de sangue de ferro foi capaz de assinar um contrato com Ansungião. O monarca de sangue de ferro estava grato por essa parte. Para o desafiante, o primeiro contrato era mais importante do que se poderia imaginar.
É um sistema que desbloqueia a partir da sala de espera do 11º andar, e você pode receber apoio a sério do administrador contratado. E uma das funções que é expandida naquela época é que o contrato entre os administradores adicionais para o desafiante também pode ser interferido pelo monarca de sangue de ferro até certo ponto. Claro, isso foi apenas até certo ponto, e a decisão foi tomada pelo desafiante, então o monarca de sangue de ferro também estava nervoso neste momento. Na verdade, o White Crane Sword Saint parecia estar interessado em An Sung-yeon. Mesmo que você tenha sido o primeiro administrador a ser contratado, a importância pode variar dependendo da escolha do desafiante. Como o administrador recebeu benefícios da torre de acordo com o nível de crescimento do desafiante contratado, se o gerente foi empurrado para fora da importância do desafiante, os benefícios obtidos por nutrir o desafiante diminuíram. Portanto, ela não teve escolha a não ser se preocupar com o que aconteceu na sala de espera no 11º andar. Para os desafiantes do mundo Morin, o White Crane Sword Saint era quase como uma lenda, e até mesmo Gluttony, que estava bisbilhotando esses dias, tinha muitos seguidores em Kalian. Ela foi a primeira administradora a ter um contrato, mas em comparação com outros administradores, pôde-se ver que ela não trouxe muitas vantagens. Pelo menos para An Sung-yeon, que tinha um grande desejo de crescimento, pode se sentir assim. O que o fez formar um contrato com outros administradores para adquirir poderes e se tornar mais forte com base neles. Em particular, os poderes do monarca de sangue de ferro eram tão grandes que eram difíceis de obter, apesar de sua excelente utilidade. Com certeza, mesmo que ele rompeu este julgamento, ele não seria capaz de comprar poderes de qualidade com o SP que ele obteve. No entanto, será um pouco diferente a partir do 11º andar. Seja Morin, Kalian ou Ares. Nenhum administrador de qualquer dimensão seria capaz de acompanhar o presente que ela havia preparado para ele. Esta coisa que ela preparou para An Sung-yeon, suportando grande restrição da torre, era um patrocinador que outros desafiantes nem sequer podiam sonhar neste momento. Então, obviamente, An Sung-yeon, que só buscava crescimento, não priorizaria outros administradores se a visse preparada Dom. Tente o seu melhor, White Crane Sword Saint, Gluttony, ou quem quer que seja. Se ele contratou com o segundo, ou mesmo o terceiro, administrador, não importava para ela agora quantos mais administradores ele teria um contrato com. No final, An Sung-yeon vai me escolher. Ele certamente faria isso para se tornar mais forte. Capítulo 75, Zoom excêntrico, Zoom. Capítulo 75, Zoom excêntrico, Zoom. SMA acha. A velocidade de aceleração é aumentada pelo efeito de botas de rapidez, C+. O massacre unilateral continuou enquanto eu sinceramente começava a caçar. Ativando a habilidade Shoutic Sword Fighting Play, C+, o ponto. A velocidade de ataque da espada aumenta em 14%. Ponto. Número de pilhas, 7 em 10. Aumentei a minha velocidade de ataque, que foi aumentada por vários efeitos, mais uma vez através da habilidade Shoutic Sword Fighting Play End. Ativando a habilidade Clandestine Shadows Step, C+, o ponto. Você está pisando na sombra de uma criatura viva. A sua força aumenta temporariamente em mais 3. Eu imediatamente peguei o flanco das entidades que eu senti que não poderia matar com um único golpe, pisei em sua sombra, cortei seu corpo ao meio e o matei. Você absorveu a alma da serpente da terra. Proficiência aumentada em 0,07%. Você absorveu a alma da terra. Proficiência aumentada por. Você absorveu a alma do EA. Proficiência aumentada. Claro, enquanto me movia, não me esqueci de absorver imediatamente as almas. Era para aumentar minhas estatísticas, mas também porque minha mana e resistência estavam sendo consumidas pouco a pouco por se moverem tão ferozmente. Não fiquei surpreendido. Power Sword Keymaster está ativo há 6 minutos. Custo de mana aumenta em 12%. Power Sword Keymaster tem estado ativo para 7. O custo de mana aumenta em. Power Sword Keymaster tem estado ativo para 8. Aumento do custo de mana. Como o poder do Sword que era forte, a taxa de consumo de mana aumentou freneticamente como eu usei.
A fim de reabastecer a mana que eu consumi em um instante, eu não tinha escolha a não ser usar a alma da serpente da terra insignificante para compensar a minha mana. Um adversário deste tamanho só era difícil de lidar porque há uma grande quantidade deles. Mesmo se eu os absorvi, minhas estatísticas não melhorariam muito. Por essa razão, eu não senti que estava perdendo nada usando suas almas apenas para reabastecer minha mana. Hater. Você derrotou a serpente da terra. Você ganha um ponto de contribuição. Eu decidi me concentrar no fato de que eu poderia obter mais pontos de contribuição como este. Como eu não seria capaz de adquirir habilidades adequadas, muito menos aumentar minhas estatísticas, se eu absorvi apenas monstros deste nível. Um julgamento tão realista fez um caminho que levou diretamente ao resultado. Atualmente, o ranking de contribuições do desafiante Ansungion é o segundo lugar. Foi porque eu roubei o posto de Oshonsuk, que estava realizando um massacre em massa usando magia. Quero dizer, como pode a sua caça ser mais rápida do que a magia? Parece que Oshonsuk também notou esse fato. Ele consumiu sua mana a mais e tentou caçar ativamente as cobras da terra, mas usando a alma da cobra da terra para reabastecer mana. Usando a alma da cobra da terra para reabastecer a resistência. A resistência e a mana não eram infinitas, mas recursos finitos. E como eu poderia reabastecer esses recursos imediatamente, era inevitável para mim ter uma durabilidade melhor do que Oshonsuk. Como resultado, mesmo que a velocidade de caça de Oshonsuk estivesse diminuindo gradualmente, eu poderia manter o ritmo sem me cansar e continuar o abate. O Amen-Arme Pativemen desbloqueado. Todas as estatísticas aumentaram em 1. Graças a isso, consegui obter uma conquista que aumentou todas as minhas estatísticas em 1. No entanto, enquanto Oshonsuk estava ficando para trás, Qin Seungon ainda estava quebrando as cabeças das serpentes da terra a uma velocidade insana, deixando suas imagens posteriores de relâmpagos. Pó. 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 Como se as bombas estivessem explodindo, um rugido ensurdecedor podia ser ouvido daqui e dali. Se não fossem as estatísticas que treinei com Necromancy, não seria estranho se perdesse a audição imediatamente. Isso me deu arrepios, e eu não pude deixar de admirá-lo. Um céu além do céu. Qin Seungon mostrou uma força esmagadora na medida em que tudo o que eu tinha experimentado até agora parecia bobo. Devo dizer que era como assistir a uma fera selvagem com sua linda na frente dela. Foi surpreendente que ele pudesse fazer movimentos tão ágeis, mesmo com uma arma como um martelo. Pensar que seus ataques continham poder que a maioria dos desafiantes seria levada ao ponto de morte para usar, e além disso, ele era tão rápido. Estou mesmo em dúvida se ele é realmente o mesmo tipo de humano como nós. Eu estava até consumindo as almas que me permitiram aumentar permanentemente minhas estatísticas para manter esse ritmo. Sem nada como meu poder, Qin Seungon agora estava em um estado de continuar suas habilidades de caça insanas puramente com sua habilidade. Classificação da contribuição. 1 Street Place, Qin Seungon, 196. 2 Nada Place, Ansungion, 147. Terceiro lugar, Oshonsuk, 122. Eu tinha alcançado até certo ponto, mas agora a diferença não estava diminuindo. Mesmo que eu aumentasse meus pontos de contribuição, os pontos de contribuição de Qin Seungon também aumentavam tanto quanto eu os levantava. Apesar do fato de que ele já havia acumulado tantos pontos de contribuição, Qin Seungon estava mantendo a diferença entre nós sem se cansar. Agora era a hora de admitir coisas que deveriam ser admitidas. Se eu continuar a competir com quantidade como esta, vou acabar perdendo. Era uma competição em que a linha de partida era completamente diferente. Não importa quanta energia eu extraísse até o limite, eu não poderia virar a mesa com os pontos de contribuição neste estado. Sim, isto deve ser natural. O ranking de avaliação não era uma prova absoluta, mas era um indicador de poder de combate até certo ponto. Como eu poderia vencer a pessoa que ficou em primeiro lugar no ranking de avaliação? Não havia nenhuma maneira de chegar à frente dele como eu estava sendo empurrado por sua durabilidade, que era a minha única vantagem. No entanto,
O sistema disse que os pontos de contribuição desta tarefa especial são dados de forma diferente, dependendo da força de cada entidade. Na verdade, as serpentes terrestres maiores deram alguns pontos de contribuição adicionais. Lembrando esse fato na minha cabeça, comecei a esperar por aquele momento. O ponto em que o monstro mais forte apareceu no julgamento do 10º andar. O que foi? Metade dos monstros no palco do 10º andar foram removidos. O chefe da masmorra Darkness Devouring Snake apareceu. A aparência do chefe Monster Statilids a condição para limpar este julgamento do 10º andar. Agora estou finalmente começando a sentir que posso ganhar um pouco. Foi o momento em que a luz no túnel finalmente apareceu. Asterisco asterisco asterisco. Varreduras de ceifador. Asterisco asterisco asterisco. Qin Seungon continuou a observar os movimentos de Ansungyeon, mesmo enquanto matava todas as serpentes da terra que emergiam do chão. Não era porque ele tinha energia suficiente para observá-lo, mas porque a cena que ele estava assistindo era puramente inacreditável. Crash. Com a velocidade que fez até mesmo Qin Seungon vacilar por um instante, as serpentes da terra foram brutalmente abatidas pela espada de Ansungyeon. 1, 2, 3. Várias pequenas cobras foram mortas em um único ataque, e grandes cobras morreram enquanto eram divididas ao meio pela espada enquanto suas costas eram capturadas. Além disso, sua velocidade de ataque aumentou quanto mais ele balançava a espada. Assistindo a essa cena, Qin Seungon se sentiu surpreso e um pouco pego de surpresa ao mesmo tempo. Pensar que esse tipo de monstro não era originalmente um caçador, mas uma pessoa comum. Ele nem sequer pensou que um monstro tão louco pudesse estar escondido entre as pessoas comuns. Seu talento puro era bastante alto, e ele tinha um número imprevisível de habilidades, e o poder dessas habilidades era excelente. Isso foi o fim. Sua durabilidade está em um nível totalmente novo. Mesmo que ele estivesse enviando spam com suas habilidades assim, ele não mostrava nenhum sinal de exaustão. Em vez disso, ele estava lutando com os cantos dos lábios ligeiramente levantados. Ao contrário de sua aparência de coração frio há um tempo, o atual Ansungyeon se sentia como um predador com uma espada. Um excêntrico. Ansungyeon era um desafiante que Qin Seungon não tinha outras palavras além de descrevê-lo assim. Claro, Qin Seungon sentiu que tinha um longo caminho a percorrer para combinar com ele, mas... Originalmente, Qin Seungon era um dos principais caçadores da indústria caçadora coreana. Mesmo que ele tenha perdido a maior parte do poder que tinha quando entrou na torre, esse fato não mudou. O fato de que ele estava mostrando os sinais de manter-se com Qin Seungon significava que seu potencial era completamente diferente. Um monstro como ele está aparecendo por causa da aparência da torre, Ele ficou surpreso ao pensar que apenas algum tipo de escória estava aumentando seus números. Qin Seungon estava cético sobre o fato de que Qin Seungon ou aqueles que eram piores do que aquele bastardo afirmavam ser caçadores, mas... Ansungyeon é um desafiante que é uma classe completamente diferente desses caras. Por este tempo, ele não podia negar o efeito benéfico criado depois que a torre apareceu. Foi o momento em que Qin Seungon começou a ter um interesse cada vez mais forte em Ansungyeon. Metade dos monstros no palco do 10º andar foram removidos. O chefe da masmorra Darkness Devouring Snake apareceu. De repente, tal mensagem surgiu e o chão começou a tremer rapidamente. Em vez de entrar em pânico com a vibração que parecia um terremoto, Qin Seungon imediatamente entendeu a situação. O julgamento já havia progredido o suficiente para o monstro-chefe aparecer. No momento em que ele abraçou totalmente esse fato, uma enorme serpente da terra já estava no meio do campo, batendo sua língua de barro. Escuridão devorando serpente. Um chefe de masmorra, um dos monstros de todos os monstros que muitas vezes apareciam em masmorras tipo A, materializou-se bem na frente de seus olhos. Você está dizendo que um monstro-chefe tão forte está aparecendo. Darkness Devouring Snake era um notório monstro de alto escalão, mesmo em masmorras a rank. Apesar de seu enorme corpo ser uma reminiscência de um dragão, o problema com ele era sua habilidade em estreitar o campo de visão de todos os seres vivos ao seu redor. Era seguro dizer que não havia quase nenhuma maneira de combatê-lo,
pois não era outro senão uma capacidade de selar o sentido da visão. Claro, era como se não houvesse maneira de lidar com isso. Você pode romper a visão reduzida com um alto nível de habilidade de resistência de mana ou uma habilidade antimágica comparável a isso. No entanto, assim como a resistência à mana, a habilidade de resistência comparável tinha que ser maior do que a de Qin Se Huang Gong agora. Por quê? Porque Veil of Darkness era uma habilidade de classificação A, e por essa razão, tinha uma incrível detecção de habilidades. Com a habilidade B mais Mana Resistance de Qin Se Huang Gong, foi difícil superar a detecção de habilidades de uma habilidade A rank. Cooperação ou o que quer que seja, todos nós podemos morrer se eu não me apressar. O pior foi que havia outros dois desafiantes, não apenas ele. Qin Se Huang Gong invadiu o chão sob a pressão de que precisava para resolver essa situação de alguma forma. No entanto, devido à habilidade Veil of Darkness, a sua visão começa a diminuir. Em proporção à quantidade de mana utilizada, o campo de visão também diminui continuamente. No momento em que a Dnak Devoradora da Escuridão ativou imediatamente uma habilidade especial, Qin Se Huang Gong parou de se mover. Ele não teve escolha a não ser fazê-lo. À medida que o movimento foi carregado com mana, a quantidade de mana usada aumentou e o campo de visão diminuiu. Portanto, Qin Se Huang Gong não teve escolha a não ser parar de usar sua mana e olhar para a Serpente Devoradora das Trevas. A habilidade de resistência de mana imediatamente ativada, retardando a redução da visão, mas... De agora em diante, eu preciso continuar a batalha com um super senso em vez de visão. Isso não significa que a situação da batalha tenha melhorado. Oshun Suk ficou perplexo como se ele não pudesse ver nada, porque ele usa um monte de mana. Ansung Jian também estava parado, olhando para a cobra devoradora das trevas. Em outras palavras, todo mundo não estava tão familiarizado com esses tipos de inimigos. Se ele tivesse um pouco mais de resistência à mana, ele não teria sido pressionado por habilidades como o Véu das Trevas, mas esse era um pensamento inútil. Atualmente, Qin Se Huang Gong perdeu toda a sua imensa resistência à mana ao entrar na torre. Claro, depois de subir a torre e repetir batalhas, ele adquiriu uma habilidade de resistência de mana Rank B, mas isso não foi suficiente para superar a habilidade de detecção de acerto Rank A. Qin Se Huang Gong cerrou os dentes e ativou sua mana por todo o corpo cada vez mais fortemente. BZZZZZT. Acumule dano à Serpente Devoradora da Escuridão o máximo possível antes que ele fique completamente fora de vista. E depois disso, lide com a Serpente Devoradora da Escuridão sozinha. Mesmo que ele tenha sido levado ao ponto da morte com falta de sentidos. Caçar monstros sempre foi o dever do caçador. Isso não mudou em nenhuma circunstância. Deixe todos os pequenos monstros para Oshun Seok e Ansung Jian, e termine este monstro estupidamente forte sozinho. Essa foi a solução ideal para Qin Se Huang Gong na situação atual. No entanto, esse plano de Qin Se Huang Gong foi quebrado no momento em que ele levantou a mana do relâmpago. Golpe. É porque houve alguém que chutou o chão mais rápido do que Qin Se Huang Gong. O desafiante que Qin Se Huang Gong admirou durante todo o julgamento era Ansung Jian.